Pessoal, então, mais uma vez, sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade para conversar durante a nossa reunião aí. Não quero que seja, tipo, só eu falando, tá bom? Hoje é mais para a gente dar continuidade do nosso projeto aí do Alho Produtividade. Peço até desculpa por vocês por estar meio ausente nesses últimos dias, problemas pessoais aí, tive que resolver. Aquela coisa, às vezes surgem coisas do nada e a gente tem que resolver, né? Então, mas agora quero colocar a casa em ordem, que a gente continue dando sequência no nosso programa, tá bom? O que a gente vai ver hoje, né? As próximas 2 etapas do programa, que é indicadores de desempenho e as formas de testagem. Vocês já viram alguma coisa disso lá com a Elaine, lá nos workshops, mas hoje a gente vai ver mais a fundo. Por quê? Porque depois a gente vai direcionar para cada uma das empresas de vocês, tá? Então, qualquer pergunta, quero que vocês me interrompam, que vocês vão interagindo, tá bom? Mas, primeiro de tudo, vamos fazer aí uma conversa entre vocês. Primeiro, eu quero que vocês se apresentem, tá? Dizendo o nome da empresa, o nome de vocês, a área da sua atuação da empresa e a localidade que vocês atuam. Tanto nós estamos situados aqui hoje em Realeza ou em Francisco Beltrão, mas nós atuamos em toda a região ou na região de determinadas cidades. Quem vai ser o primeiro aí a se apresentar? Eu vou, porque a minha filha não está aqui, vou aproveitar, porque senão daqui a pouco ela vem bem na hora que eu vou falar, daí vira uma confusão. Bom, eu sou a Amélia Esquiba, eu tenho uma escola de dança em Realeza. Eu trabalho com o movimento corporal com crianças, com adolescentes, com jovens e adultos, e eu sou especialista em comunicação corporal, então eu trabalho com vivências, experiências para melhorar o autoconhecimento, para o entendimento do corpo, de como a gente funciona, né, essa relação intrapessoal, interpessoal. Então, além da dança, eu faço um trabalho bem específico, assim, na ideia de a gente se conhecer através do corpo e melhorar a nossa vida através disso. Mas, basicamente, eu sou formada em educação física e eu trabalho com a dança, na questão performática. E é isso, tem a Realeza e a região aqui que a gente trabalha, Capanema, Planalto, Santo Antônio. Acho que eu respondi tudo, né? Tem alguma coisa que ficou faltando? Não, bem tranquilo. Obrigada, Amélia. Obrigada, eu. Quem é o próximo a se apresentar aí? A Ana entrou agora, né, Ana? A gente está na etapa de apresentação, né? Eu pedi para vocês falarem o nome da empresa, a área de atuação, a localidade que vocês estão situados, para vocês se conhecerem melhor. Bom, meu nome é Wagner, eu sou do Francisco Beltrão, a gente tem uma empresa de segurança e automação, trabalha com toda a linha de segurança eletrônica, né, para residência, câmeras, alarme, interfone, vídeo porteiro, e automação residencial, que é um produto novo que a gente está trazendo. Eu posso aí, né, criar vários cenários de ligar luz, TVs, som, tudo interligado, através da Alexa, enfim, cortinas, enfim, um produto, uma solução, né, diferente do que a gente tem na região. E a gente acaba atendendo todo o oeste de Santa Catarina, o oeste de Paraná e alguma coisa do noroeste do Rio Grande do Sul, e um dos nossos contratos que a gente acaba atendendo uma rede bancária. Acho que é isso. Isso, legal, Wagner. Obrigada. Quem mais? Vamos se apresentando. Bom dia, tudo bem? Então, sou Ana Karina, né? Da Romanas. Romanas, então, é a casa da Ana, é uma loja de móveis e decorações, fica aqui em Realeza, na Rua Belém. Hoje a gente atende tanto na linha de móveis, como eu falei, toda a linha de móveis, e também a gente está muito forte hoje na mesa posta, né? E cama posta. Então, além de vender os móveis, a gente tem toda essa parte de acabamento também, tapete e tudo mais. Obrigada, Ana. Quem é o próximo? Vamos falando, pessoal. Não precisa ter vergonha. É só Vamos isso lá. que dá para vocês fazerem. Eu sou Edilnei, a Kelly está aqui comigo, que está me acompanhando também, me ajudando nessa parte do programa de inovação. Somos da Magrão Informática, aqui de Realeza. Nós trabalhamos com soluções em tecnologia. Trabalhamos com toda a parte de venda e manutenção da parte de computadores, notebooks, a parte pessoal, profissional,
e automação. Trabalhamos também toda a linha de celulares, acessórios, periféricos, a linha gamer, trabalhamos bem forte a linha gamer, suprimentos, trabalhamos com a parte de suprimentos, atendemos aí a região toda. Temos também uma linha de certificado digital, que a gente também emite aqui, somos pioneiros na nossa cidade nessa solução. Trabalhamos com sistemas para emissão de nota fiscal eletrônica, somos representantes, sistema nota fiscal eletrônica, consumidor, manifestos para a transportadora e também relógio ponto, toda a parte de equipamento para controle de ponto e sistema para controle de ponto. Atendemos a região toda, a nossa micro-região aqui, e estamos buscando expandir aí, estamos trazendo sempre buscando trazer umas inovações aí para dentro da empresa, e o nosso ramo de atuação é mais ou menos esse aí. Obrigada. Bom dia! Bom dia, Sirlei, conseguiu entrar? Ai, consegui tudo agora. Ai, que bom. Então, se apresenta aí para nós. Então, eu sou Sirlei, da Ruca Gastronomia, situada ao lado do Sicredi, aqui em Realeza. Eu trabalho com eventos, buffets, festas corporativas, aniversários pequenos em casas, finger food, salgados, enfim, toda a linha gastronômica. Tendo também um restaurante, né, que serve o almoço, café da manhã, café da tarde, e toda a parte de aluguéis, de toalhas, de talheres, copos, pratos, enfim, toda a linha gastronômica. Obrigada. Obrigada, Sirlei. Quem vai ser o próximo? Bom dia. Tudo bem, gente? Eu sou a Dani, somos da loja Maria João. Hoje nós trabalhamos com confecções e calçados, tá? Feminino, masculino e infantil também, tá? Estamos aqui em Realeza, fizemos entrega em todo o Brasil. Eu sempre digo assim que as nossas roupas não são as mais baratas, mas sim são as mais confortáveis, tecidos de qualidade, modelagem perfeita. Obrigada, Dani. Faltou alguém para se apresentar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Carol. Então, meu nome é Carolina, eu estou participando com duas empresas. A Buper, Carolina Sainz, que é a comunicação visual, que a gente faz fachadas, personalização automotivas, adesivos, em todos os segmentos na parte de comunicação visual. E aqui de Realeza, né? Eu sou de Realeza. E a Tropical Sports, que também aqui em Realeza, a gente está focado em toda a linha de esportes, né? Trabalhamos com a marca da Coach Sport, que ela veio, está entrando a Coach Sports e ela começou, Rafael, não faz muito tempo que ela tá no mercado, mas agora que ela começou a ser mais divulgada a linha. Então, umas peças muito lindas e ela tanto é casual como para a parte esportiva. Esse é o contexto que eles querem trazer agora da Coach. E lá tem chuteiras, então, uma variedade de bolas, roupa para academia, em todo o segmento na área de esportivas. E o que não tem, a gente dá um jeito de conseguir. Legal, Carol, obrigada. Todo mundo se apresentou, então, né? Então, vou dar sequência no nosso conteúdo. Como vocês podem ver, vocês são diversas empresas de diversos ramos de atuação. E a metodologia que a gente está aplicando com vocês é a mesma para todas as empresas, né? Para vocês verem como ela pode ser aplicada em diversos contextos, tá? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Tem alguém com o microfone aberto ou sou só eu? Tá. Sirlei, eu vou fechar teu microfone, tá? Só para não dar ruído. Mas daí, quando vocês quiserem conversar, fiquem à vontade para me interromper, tá bom? Então, assim, pessoal, dando sequência aqui, vocês entraram no projeto de inovação para negócios tradicionais da Cassispar, né? Então, qual que é a definição hoje de inovação de acordo com o Manual de Oslo, né? Que hoje a gente tem esse manual aí que visa ele nos rege todo tipo de inovação,
né? Então, a inovação, para vocês terem uma noção, ela não é só uma revolução tecnológica dentro das empresas, grandes investimentos. Hoje, então, a inovação, ela é a implementação de um produto, um bem, seja um bem ou um serviço novo ou significativamente melhorado, ou seja, eu não preciso só trazer alguma coisa nova para minha empresa, mas eu posso melhorar e aprimorar o que eu já tenho. Isso é uma inovação também. Um processo, ele também entra como uma inovação, um novo método de marketing, um método organizacional nas práticas de negócios, o meu jeito de negociar hoje, na organização do trabalho ou nas relações externas. Então, isso tudo hoje se classifica como inovação. Ah, Thaís, mas a minha empresa não é inovadora porque eu não estou trazendo grandes investimentos para dentro dela. Não, né? Então, às vezes, eu estou sendo inovador somente por estar ali querendo aprimorar sempre o meu bem ou serviço que eu ofereço para o meu público externo, né? Mas por que só público externo? Não, né? O que define se a minha empresa ela é inovadora ou não hoje? Inovação, então, é o sinônimo de criatividade, né? Hoje é a capacidade de vocês estarem ali implantando algo novo e com sucesso, né? Para clientes externos, que são os nossos consumidores e usuários de serviço, para clientes internos, que vão ser meus funcionários, terceirizados e prestadores de serviço, para fornecedores e parceiros. Então, não é só visando o público externo. Às vezes, eu vou mexer aí no meu processo interno, no meu método organizacional, e vou acabar atingindo o meu cliente externo, é claro. Mas, então, os meus clientes, assim, na hora de eu implantar uma inovação, eu não vou só olhar para o externo, mas para o interno também, porque importa muito. Mas agora, então, vamos entrar no assunto do Ali, né, que é as nossas próximas etapas. Vamos falar sobre produtividade, sobre a importância da avaliação do desempenho das empresas em indicadores e o indicador que a gente vai estar acompanhando, tá? No próximo encontro, a gente vai estar avaliando esse. Hoje eu quero falar e tirar as dúvidas de vocês do que é esse indicador de produtividade que eu tanto falo para vocês durante os encontros, tá? Surgir alguma dúvida, vão me interrompendo, porque às vezes eu deslancho falar aqui e falo sozinha, tá bom? Mas me interrompam, tá bom? Paul Krugman, um economista norte-americano que ganhou o Prêmio Nobel de Economia, ele nos trouxe, assim, que por que a gente deve ser mais produtivo, né? Produtividade não é tudo, mas no longo prazo é quase tudo. Então, ou seja, a capacidade de um país elevar o padrão de vida de sua população depende quase que exclusivamente da capacidade de elevar o nível de produção por trabalhador, né? Então, eu vou estar aumentando a minha produção, vai ser uma coisa boa para a minha empresa, mas também vai atingir a minha economia externa. Então, eu trago muitas vezes ali aumento de produção, inovação, não só para melhorar a minha empresa, mas a economia como um todo. Eu acabo atingindo, como que se diz assim, o ambiente externo que eu estou inserido. E outro fato muito importante é a produtividade do país como um todo, né? De acordo com a BDI, ela realizou uma pesquisa em 2017 de como estava a produtividade média por trabalhador. E o Brasil, enquanto vários países deslancharam nos últimos 20 anos, assim, a produtividade do Brasil ficou praticamente estagnada. Então, nesse ano ali, não sei como que está hoje, mas essa foi a última pesquisa realizada, a produtividade média por trabalhador no Brasil equivalia a 1/4 de um trabalhador norte-americano, o que é muito pouco, né? Então, por isso também que surgiram esses vários programas de incentivo aí ao aumento de produtividade, e um deles é o Ali, que vocês estão participando. Então, o Brasil aí vem investindo em diversos programas desse, então, quanto mais vocês participarem disso, quanto mais vocês buscarem inovação, aumento de produtividade, mais a gente vai elevar esse número aí, o que é muito pouco, hein? Mas, afinal, então, o que é produtividade que eu tanto falo? O que é produtividade para vocês? Alguém se arrisca aí a definir? Ninguém? Tá todo mundo me escutando, né? O que é a produtividade, né? Nada mais trata do que a relação entre a produção e os insumos,
né? Então, quanto que eu estou produzindo com os insumos que eu tenho hoje disponíveis na minha empresa? Aqui a gente traz diversos exemplos, né? A produtividade é quantos carros eu produzo por trabalhador, quantos quilos de mel eu vou produzir por colmeia, quantos pratos feitos por hora por trabalhador eu vou produzir, e quantos sapatos por hora, né? Isso são só exemplos. Mas trazendo um exemplo assim um pouco mais esmiuçado, vou entrar em sapatos, né? Eu tenho um exemplo aqui, eu tenho 2 empresas. Uma que ela produz um sapato mais simples, né? E vende esse sapato num produto final, num valor final de R$70. E outra que ela está produzindo um sapato um pouco mais sofisticado e vende o valor, o valor do produto final é R$700. Na opinião de vocês, agora eu quero que alguém interaja comigo. Qual das empresas vocês acham que está sendo mais produtiva? A que vende o sapato a R$70 ou a R$700? Digamos que elas produzem a mesma quantidade por hora. Vai depender da matéria-prima. Isso. Oi? Vai depender do custo da matéria-prima, custo de produção, enfim, vários outros fatores. Uhum. Mas vamos dizer assim que elas usam mais ou menos a mesma quantidade de insumos e produzem a mesma quantidade por hora. Que é impossível, mas sim, aí é mais que vender um valor agregado maior. Uhum. Edilnei, você também abriu aí o microfone para falar. Não, eu ia dizer exatamente isso, depende muito do custo envolvido, né? Uhum. Da matéria-prima e tudo mais, né? Do valor agregado. Se for o mesmo custo, sim, aí é o que tem o valor maior agregado vai ser mais produtivo. Agora, vamos dizer que esse de R$70, que é vendido a R$70, custa 35, e o de 700 custa 600, aí o mais barato no caso, tem uma produtividade maior, mas tudo depende do custo, várias variáveis, né? Uhum. Exatamente. E é isso, né? Vamos supor que elas produzam a mesma quantidade, né? Não falei, tipo, o mesmo custo, mas a mesma quantidade com os mesmos insumos, mesma quantidade de insumos, sem falar em valores dos custos, né? Quem vai produzir mais vai ser a que vai ter um valor agregado maior, né? E como que a gente faz para comparar negócios diferentes? Né? Nesse caso aí, a gente tem negócios que são do mesmo ramo de atuação, mas eles se classificam como diferentes por causa do valor agregado, né? Então, a gente mede isso usando a seguinte relação, que é a produtividade do trabalho, que é o valor adicionado por pessoa ocupada que eu vou ter. Aí eu vou conseguir ver essa diferença, né, entre o quanto que eu estou vendendo ele e o quanto que ele está me custando. E o que é esse valor adicionado, né? É o valor bruto de produção menos o meu consumo intermediário. Então, aí vai quanto que eu estou gastando, quanto que eu estou vendendo e quanto que eu estou consumindo para produzir essa determinada quantidade. Alguém ficou com alguma dúvida aqui sobre produtividade? Eu vou dar sequência, então, tá? Qualquer coisa me interrompam. Mas avaliação de desempenho em indicadores, né? Para a gente saber hoje se uma empresa ela é mais ou menos produtiva, a gente precisa medir, né? Medir os resultados que a gente tem, medir os dados que a gente tem e também produzir indicadores. Porque não adianta, às vezes, eu medir, ter esses dados e não saber como avaliar eles, né? Mas por que eu devo medir e avaliar? Então, hoje, eu vou fazer essa mensuração, medir e avaliar resultados e metas para comparar a minha expectativa com a minha realidade, né? Então, às vezes, eu tenho uma expectativa muito grande ali para a meta do meu indicador e a minha realidade é bem diferente. Então, por isso que a gente precisa medir e avaliar indicadores, para identificar problemas e as suas causas. Também não adianta eu ter somente os indicadores e não identificar esses problemas e as causas, senão eu não vou conseguir coletar subsídios para ações corretivas. Então, primeiro eu tenho que comparar os resultados que eu tenho com as metas, identificar esses problemas e essas causas, para daí coletar subsídios. Mas, então, o que é a definição de indicadores, né? Conforme a gente já conversou várias vezes, são formas quantificáveis que vão representar o meu desempenho da empresa.
vão ser utilizados para acompanhar os resultados, para coletar subsídios para tomar decisões, isso é muito importante, né? Eu não tomar decisões baseadas em achismos, mas sim em dados, como que está a situação da minha empresa hoje, isso é muito importante, e comunicar também o desempenho desejados e resultados à equipe, o que gera a questão de gestão à vista. Então, é muito importante que o teu colaborador hoje, ele se sinta parte do desempenho da empresa, né? Porque às vezes ele está ali desmotivado porque ele, estou só cumprindo o meu horário. Mas muitas vezes, quando você faz ele se sentir parte dessa empresa, faz ele acompanhar os resultados, fazer parte desse desempenho da empresa, ele se sente motivado. Então, a questão de gestão à vista é muito importante, né? Comunicar esses resultados obtidos à empresa e estabelecer as metas para que cada um ali se sinta parte da equipe. Mas, como que a gente vai fazer para definir esses indicadores? Não adianta a Thaís chegar aqui na empresa de vocês e falar, você tem que ter indicador tal, indicador tal, indicador tal. Não, eles vão ser estabelecidos de acordo com a realidade de cada empresa. Então, não tem como eu chegar e definir o que é mais importante para vocês ou não. Por isso que muitas vezes eu provoco vocês com algumas questões, mas o que é mais importante você avaliar hoje? O que você quer saber da sua empresa? Né? Então, primeiro de tudo, a gente precisa conhecer como que está a relação da empresa com relação aos aspectos que mais impactam no desempenho hoje, né? Para daí levantar os pontos onde no momento se concentram as principais dificuldades, os principais gargalos, para assim a gente colocar ações para caminhar na direção do melhor desempenho possível. Então, não adianta, às vezes, a gente ali não conhecer quais são os aspectos que mais impactam e querer já chegar com a solução. Por isso que primeiro a gente faz esse levantamento de problemas com vocês, que foi o que eu fiz lá nos primeiros encontros. Mas vamos refletir, então. Aqui eu trago uma reflexão para vocês levarem para o próximo encontro também, né? Quais os aspectos que hoje mais impactam no desempenho da empresa de vocês e quais os maiores gargalos e dificuldades na atuação da sua empresa hoje? Isso vai ser muito importante para a gente poder desenvolver o protótipo de vocês do próximo encontro, tá? Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Se eu estiver falando muito rápido, me corrijam, me pausem. Às vezes eu falo muito rápido. Mas que indicadores acompanhar, que eu já falei tanto ali com vocês, né? Então, basicamente, os que mais impactam na empresa hoje, né? O que eu quero acompanhar? Quantidade de vendas? O quanto que eu estou produzindo por hora? O quanto de serviços que está saindo da minha empresa? Tem umas empresas aqui que são de bens e serviços, umas que são somente de produtos. Então, o que eu tenho que acompanhar hoje? Peter Drucker também nos traz assim, o que pode ser medido pode ser melhorado. Vocês acham que essa frase hoje, ela se encaixa no meio empresarial onde vocês estão inseridos? Com toda certeza. Sim, com certeza, né? Se não mede, você não sabe como que você vai evoluir, né? Você não tem uma base, né? Uhum. Então, tudo que a gente consegue medir, a gente consegue melhorar. Porque se a gente não tem uma noção de como que a gente está em relação ao desempenho total, a gente não sabe onde a gente está. E a gente não sabe onde a gente precisa melhorar. Então, muitas vezes, a gente chega nas empresas e elas falam que elas não têm problemas. Ou também não sabem onde elas querem melhorar. Então, isso talvez seja um ponto. O que eu preciso medir, o que eu preciso avaliar para melhorar dentro da minha empresa. Mas não adianta a gente ter indicadores, a gente medir e avaliar esses dados, esses resultados, se a gente não tiver uma gestão do desempenho empresarial. Então, 5 pontos são muito importantes para a gente na hora que a gente estiver avaliando esses indicadores. Primeiro de tudo, definir os indicadores e as metas. Não adianta eu ter indicadores e não estabelecer metas para eles, porque assim eu nunca vou saber aonde eu quero chegar. Né? Então, é importante a gente começar com metas pequenas aí e ir desenvolvendo elas ao longo do tempo. Segundo momento, monitoramento de resultados.
Então, é muito importante a coleta de dados, mas também a atualização constante dos sistemas e controles. Não adianta, às vezes, beleza, Thaís, eu faço ali o monitoramento dos meus resultados, tenho coleta de dados, mas a última que eu fiz foi lá em fevereiro. Então, tipo, nós já estamos em setembro, né? Então, está defasado esse teu monitoramento de resultados. Você não sabe como que a sua empresa está em desenvolvimento hoje. Então, isso é muito importante hoje, atualização de dados nos sistemas. Analisar esses resultados também é muito importante. Como quarto ponto, vem a comunicação dos resultados das equipes, que é o que eu já falei da gestão à vista. É claro que a gente não precisa estar como que se diz assim, mostrar todos os resultados à nossa equipe, mas os principais, os que mais impactam neles no momento. O que vai gerar um impacto grande se eu mostrar o resultado para minha equipe e para motivar elas a fazer parte disso, né? Fazer parte da empresa hoje. E o desenvolvimento das ações necessárias para estar corrigindo. Então, primeiro, definir, monitorar, analisar, comunicar os resultados das equipes, e daí sim, desenvolver as ações necessárias em cima dos meus resultados. Mas como que eu vou analisar esses resultados dos indicadores, Thaís? Não sei como começar, né? Então, você precisa interpretar eles de acordo com no contexto que eles estão inseridos. Metas, né? Então, a questão de metas aqui vai ser bem importante. Por quê? A situação, o valor atual está dentro ou acima do esperado. Está dentro da minha meta ou não. Ok, vou identificar os fatores que facilitaram ou dificultaram eu chegar ali. Não adianta beleza, tá bom a minha situação, tá dentro, tá acima, então não preciso fazer mais nada, preciso ficar parado. Não, a gente vai avaliar o que facilitou eu chegar ali, o que dificultou, as dificuldades principalmente para eu não precisar refazer essas mesmas dificuldades e estar corrigindo na hora do meu processo, e redefinir a meta ou confeccionar um novo indicador. Né? Caso esse indicador seja muito importante, eu vou estar... Deixa eu só aceitar aqui. Bom dia, Rose, seja bem-vinda. Pessoal, a Rose, ela é a minha orientadora, tá? Ela é consultora sênior do Sebrae e ela vai estar participando aqui com nós. Rose, quer se apresentar aí? Me apresento sim, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês, né? Eu sou Rose, sou consultora sênior do programa Ali, fui Ali como a Thaís também, entrei no programa em 2008, né, brinco que sou apaixonada por esse projeto, desde então permaneço de todas as edições dele. O meu papel, junto com a Thaís e com o Luiz, né, a gente fala consultor sênior, mas eu gosto de brincar assim, como um Ali experiente, né? Tudo que eles mandam para vocês passa por mim, via sistema, eu olho, eu leio, eu aprovo, e depois volta para vocês, tá? Que bom que vocês estão participando desse momento, né, com a Thaís, o nosso encontro 3 e 4, ele é muito importante, porque com esse encontro é para a gente poder dar continuidade nos demais, né? E vocês estão em boas mãos aqui com a Thaís, eu vou estar aqui quietinha acompanhando vocês, e se algum momento precisar eu interfiro, e vou conversando aqui com vocês, tá bom? Obrigado a todos. Pode ir lá, Thaís. Obrigada, Rose. Então, pessoal, tudo que a gente conversa, como eu comentei com vocês, passa pelas mãos da Rose. Então, desde correções em algumas pequenas conversas que a gente teve, como dicas também, né, do que a gente pode aplicar dentro da empresa de vocês, tá bom? Então, ela é um dos meus suportes por trás aí. Eu fico na ponta, mas eu sempre tenho um suporte por trás aí, tá bom? Eu brinco que às vezes por nome eu não vou saber o nome de vocês, mas quando fala o nome da empresa, né, Thaís? Aí eu tenho, porque vem pelo nome da empresa sempre para a gente estar lendo, né? Sim, exatamente. Hoje a gente está aqui com empresas hoje de Realeza e de Beltrão também, tá? Então, vamos continuar. A gente estava conversando aqui sobre a análise dos resultados. Tá, mas e quando a minha situação, o valor atual, vai estar abaixo da expectativa, abaixo do esperado? O que eu preciso fazer? Realizar a análise para identificar quais problemas e as causas que me levaram ali a estar chegando nesse resultado final. Mas como identificar isso, né? Como identificar o meu problema e a minha causa? Isso é muito importante. Uma coisa é o meu problema e uma coisa é a minha causa,
né? Problema é qualquer resultado diferente do desejado, qualquer resultado que eu tenha alcançado diferente da minha meta ali que eu estabeleci para aquele indicador. E a causa vai ser as razões que provocaram a minha empresa chegar ali nesse resultado diferente. Então, problema é o resultado diferente, mas a causa é o que provocou esse resultado diferente. Então, muitas vezes, às vezes eu pergunto para vocês, tá, qual que é o problema que vocês têm? Mas qual que é a causa, o que levou, qual que foi a origem desse problema? Então, aí a gente identifica lá na raiz. Mas, às vezes, como identificar essa causa? Porque, às vezes, a gente sabe qual é o problema, mas não sabe como que chegou ali. Então, existem diversos tipos de ferramentas para auxiliar a gente nisso. E uma que a gente vai estar usando durante aí o projeto Ali é os 5 porquês. Né? Identificar através de eu estar repetindo porquê 5 vezes qual é a causa do meu problema. Aqui eu trago um exemplo para vocês de insatisfação do cliente. Né? Meu cliente está insatisfeito. Mas por que o meu cliente está insatisfeito? Né? Porque o produto não chegou no prazo combinado com o cliente. Mas por que o produto não chegou no prazo? Porque o tempo de produção excedeu o estimado. Mas por que o tempo de produção excedeu o estimado? Porque a ordem de serviço não chegou no prazo. Mas por que a ordem de serviço não chegou no prazo? Porque a equipe está sobrecarregada. Mas por que a minha equipe está sobrecarregada? Porque não houve um planejamento detalhado das ações a serem feitas. Então, vocês entendem que o problema lá era meu cliente estar insatisfeito, mas a minha causa era eu não ter um planejamento detalhado. Ou seja, às vezes teve alguma falha no meu processo interno, o que acarretou ali na insatisfação do meu cliente final. Então, essa é uma das ferramentas mais simples que a gente pode usar no dia a dia para estar identificando as possíveis causas do meu problema final. Até, Thaís, porque, né, só complementando ali, muitas vezes quando a gente vê o problema, a gente pensa no problema, né? É só, meu problema é tal, né? Meu problema, às vezes, é, sei lá, a gente fala fluxo de caixa, o meu problema é porque eu estou com algumas questões financeiras, mas o que levou a isso? Qual a causa, né? A gente tem que tratar a causa mesmo, né? A gente foca muito na questão do problema e não puxa para a causa. Muitas vezes, quando a Thaís vem com as identificações dos problemas de vocês, aí eu fico questionando ela, né, Thaís? Mas é isso, Thaís, e tal coisa? Ela não, ela vai me explicando para a gente entender se realmente aquele é o problema ou se às vezes ela já vem com a solução, né? Fala, não, a solução é o passo depois, né? Que é o que logo ela vai comentar com vocês, que é a testagem, né? Exatamente. Obrigada, Rose. A Rose vai me complementando aí, ela tem muito mais experiência que eu aí. E o indicador que iremos acompanhar, então. Eu estou falando desde o início que a gente vai fazer uma mensuração inicial e uma mensuração final da produtividade de vocês, antes e depois das ações a serem implantadas. Então, a produtividade do trabalho nada mais é do que o faturamento bruto menos os custos variáveis dividido pelo número de pessoas ocupadas. Né? Esse indicador a gente vai estar coletando aí no próximo encontro com vocês, com relação a setembro, né? Por isso que o próximo encontro vai ser a partir do início de outubro, tá? Então, a gente vai estar coletando esses dados com relação a setembro, antes da gente prototipar, antes da gente testar, tá? Mas o que é o faturamento bruto, né? Faturamento bruto é o valor total da venda de produtos e serviços durante o mês, ou seja, faturamento total do período. Mas lembrando que não vamos considerar aqui receitas extraordinárias, como venda de ativos ou aplicações financeiras. O que causa o que gera mais dúvida na hora de coletar são os custos variáveis, né? O que são custos variáveis hoje para a minha empresa? Custos ou despesas que variam de acordo com o nível da atividade da empresa, ou seja, eles vão variar de acordo com a venda de vocês, né? Como matéria-prima, comissões de vendas, tudo isso de acordo com o que foi vendido, o que foi produzido durante aquele determinado mês. No caso, agora, vai ser com relação a setembro. O quanto que vocês gastaram com matéria-prima, com comissões de vendas, mas não vai incluir os meus custos fixos, como salários, aluguéis e outros. Por quê? Aqui a gente tem que considerar
custo fixo, para mim, é o que todo mês vai ter, independentemente da venda, né? Então, o custo para manter as minhas portas abertas, as portas da minha empresa abertas. Agora, os custos variáveis vão ser todos os custos que vão variar conforme a minha venda, né? Então, tem casos e casos. Aqui a gente tem que analisar o que cada empresa vende, o que cada empresa vai gastar, o que cada empresa está investindo por mês, porque, assim, usando um exemplo simples aqui, eu tenho um salão de beleza. Água e luz vão ser custos variáveis para um salão de beleza. Por quê? Porque eu estou usando a minha água e a minha luz para produzir, né? Ou seja, para oferecer esse meu serviço final. Agora, já num escritório de engenharia, água e luz vão ser custos fixos, porque eu não estou usando a minha água e a luz para produzir. Ah, mas se eu não ligar a luz, eu não vou estar... Não, mas é um custo fixo. Independentemente da venda, independentemente da tua produção, você vai estar ali tendo esse mesmo custo por mês. Pessoas ocupadas, né? O que são as pessoas ocupadas? Ah, não, mas Thaís, eu tenho 10 funcionários, essas serão as minhas pessoas ocupadas. Então, são um número de pessoas que trabalham na empresa por pelo menos 1 hora por semana, remuneradas ou não, independentemente de terem ou não um vínculo empregatício formalizado. Então, pode incluir sócios, proprietários, familiares que estejam ocupados da empresa, pessoas de férias, pessoas em licença de até 15 dias. E também a gente vai ver a seguinte relação. Ah, não, mas eu tenho um funcionário que trabalha 40 horas semanais e outro que trabalha 20 horas semanais. Então, com relação a esse funcionário que está trabalhando ali 40 horas semanais, o outro vai valer como meia pessoa ocupada, por estar ali trabalhando 20 horas semanais. Essa questão de pessoas ocupadas também gera muitas dúvidas, então no próximo encontro também, estamos com dúvidas, tragam as dúvidas para mim, a gente vai estar ali verificando o que é, o que não é, o que se encaixa na empresa de vocês. Pessoal, querem falar alguma dúvida agora, ou querem deixar para o próximo encontro? Fiquem à vontade aí. Então, vou dar sequência, qualquer coisa vocês me interrompam também, tá? Então, agora vamos para o bloco 2, falando em prototipagem, testagem. Vocês já tiveram uma experiência dessa lá nos workshops, lá com a Elaine. Quem não participou agora vai ser a primeira vez que vai ver, porque teve umas pessoas que não participaram de todos os workshops. Os últimos ali foi prototipagem e testagem, né? Ela fez, assim, mais geral com vocês mais tiveram que se virar um pouco mais sozinhos. Dessa vez eu vou ajudar vocês a desenvolver aquele problema priorizado que a gente priorizou lá no último encontro, né? Então, como que a gente vai prototipar, como que a gente vai testar, eu vou ajudar vocês a planejar como que vocês vão fazer isso. Mas, afinal, o que é um protótipo, né? Muitas vezes eu chego ali e falo, nós vamos criar um protótipo. Todo mundo fica meio assustado com essa palavra, né? Mas nada mais é do que um projeto piloto, algo que eu possa representar a minha ideia, né? Então, ele vai se relacionar com a viabilidade técnica do serviço ou produto que eu quero oferecer novo para minha empresa ou que eu quero aprimorar dentro da minha empresa. Ele vai levar em conta as características mínimas do serviço, do produto que eu quero oferecer. Então, ele vai ser uma idealização, uma representação da minha ideia, né? Algo palpável, algo concreto que eu consiga mostrar essa ideia que eu tenho, essa inovação, para o meu cliente testador, seja ele um cliente interno ou um cliente externo, né? Mas como, né? Como que eu posso prototipar isso? Existem diversas formas de prototipagem, né? Eu vou mostrar aqui para vocês algumas das que já foram feitas, e depois vocês vão pensar em qual que vocês podem ali estar aplicando dentro da empresa de vocês. Thaís, eu gosto sempre de colocar, assim, a questão do protótipo, né? Às vezes a gente se assusta um pouco quando fala protótipo, né? Porque vem na nossa cabeça algo muito tecnológico sempre, né? Eu sempre comento assim, eu penso em protótipo como algo que eu possa testar de forma planejada, pensando num todo antes de pôr no mercado, né? Então, eu planejo essa testagem para que quando eu coloque no mercado algo que eu venha desenvolver, não falou, opa, deu errado, né?
Então, é fazer algo de forma planejada, que é os passos, a Thais vai mostrar agora algumas formas que a gente pode prototipar ou testar, e depois os passos para verificar essa implantação, né? Isso mesmo, Rose. Como que eu posso prototipar, então? Posso fazer um vídeo, né? O que ele é mais indicado? Para quando eu tenho um projeto novo ou um serviço que envolve muitas etapas, né? Que eu não vou conseguir mostrar para o meu cliente todas as etapas assim em loco, vai gerar um custo muito grande para mim fazer isso e um tempo muito grande. Então, essa é a vantagem do vídeo. Então, ele pode ser compartilhado com pessoas de diferentes competências e também pode emitir suas opiniões sobre a inovação proposta. Então, eu consigo ensinar todas as minhas etapas do produto ou do serviço que eu estiver oferecendo e posso testar ele, receber esse feedback dos meus clientes externos através da testagem desse protótipo. Também posso fazer um desenho, né, que possibilita eu visualizar ali um novo produto, um novo serviço, um novo processo, e ele possui infinitas possibilidades para ser explorado. Então, eu consigo visualizar ali todas as etapas do meu processo. Como, por exemplo, aqui, eu tenho o desenho de um processo, né? Então, nessa empresa aqui, no caso, o protótipo dele foi como receber o produto, né? Como que vai funcionar o meu processo de receber o produto. Só um instantinho aqui, pessoal. Então, no início, vai chegar o caminhão, eu vou identificar o fornecedor, vou coletar a nota fiscal, vou conferir o pedido e as especificações do produto, e daí vai vir o primeiro questionamento, a primeira divergência. Há uma divergência com o produto? Sim ou não? Se sim, ainda é possível receber os pedidos? Se sim, eu vou receber o produto e vai finalizar o meu processo. Agora, não, eu não posso receber o meu pedido, então eu vou devolver para o fornecedor. E daí, não, mas chegando naquela primeira pergunta ali, há divergência com o produto? Não. Então, vou receber o produto e vai finalizar o meu processo. Então, isso que é muito importante na hora que a gente for desenhar um protótipo, desenhar um processo, quais são as etapas macro, né? O que determina o que eu tenho que seguir ali, vamos supor assim, sem detalhamento, o que eu preciso fazer, e depois identificar quais os processos que eu tenho para interligar uma etapa na outra. Por quê? Nem tudo sempre é perfeito. Então, às vezes, vão ocorrer divergências, houve alguma intercorrência na hora ali e eu tive que resolver. Então, a gente precisa também levantar essas possibilidades na hora de começar a prototipar a nossa ideia final. Simulações. Então, é muito importante também, às vezes, vou simular, então, o meu novo produto ou serviço que eu vou estar oferecendo ali na minha empresa. Eu posso fazer uma simulação de produto, fazer ali um protótipo inicial, né, que mostra aqui nessa primeira imagem aqui, ele ali fazendo um protótipo inicial do produto dele final, ou posso fazer uma simulação de um novo tipo de atendimento que eu vou fazer, novo atendimento ao cliente. Um novo atendimento ao cliente também é uma inovação para minha empresa e também ele ele é digno de uma prototipagem. Então, a gente pode simular diversas situações desse novo produto, desse novo serviço, e a vantagem é que a gente vai ter um grau de realismo muito alto em relação às demais possibilidades. O que pode acontecer, o que pode não acontecer na hora da execução. Porque muitas vezes a ideia é muito bonita ali na cabeça, mas na hora que a gente coloca ela na prática, não é bem assim que funciona. Então, a simulação, ela tem esse grau de realismo aí na hora de testar. Pode também ser feito uma maquete, né? Vou ajudar ali a antever as necessidades de ajustes do layout do espaço físico e a reorganização do meu local de trabalho. Então, eu consigo ali ter isso mais real ainda, né? Fazer uma maquete. Como que vai funcionar o meu espaço ali de produção, como que os meus colaboradores vão estar colocados ali, alinhados na linha de produção. Quando eu falo produção, tá, pessoal? A gente não é só maquinário, né? É todo o processo que a gente usa ali para produzir o nosso produto ou serviço final. E isso, principalmente, vai contribuir para o planejamento de novas nuances do serviço ou do produto que eu estou oferecendo. Então,
tudo a gente pode prototipar. Aqui tem uma planta baixa, né, que mostra ali como que vai funcionar a minha questão de produção, né, que tem o depósito de matéria-prima, o depósito do insumo, as máquinas, o produto acabado, expedição, escritório e os banheiros. Então, isso é muito importante, às vezes, para a gente, às vezes, aprimorar um processo. Ah, não, quero agilizar ali meu meio de produção. Então, como que eu posso organizar ali os passos de acordo que isso me diminua meu tempo ou que melhore a minha rotina ali do dia a dia. Ficou alguma dúvida, pessoal? Estou falando muito rápido? Me interrompam. Tá, isso eu vou complementar ali no desenho, principalmente, é um dos protótipos que a gente mais utiliza, aquele primeiro que a Thaís mostrou, que foi fluxograma, né, Thaís? Uhum. Mas, assim, o fluxograma é um dos tipos, né? Ontem à noite a gente estava num encontro coletivo aqui presencial, que o pessoal citou a questão da rotatividade, né? A gente tá passando pela nossa região com questões de rotatividade no trabalho. Aí a gente fala, opa, mas vamos lá, o que causa? Qual que é o perfil de quem eu quero contratar? Seria a descrição de cargos, né? O que eu espero dessa função? Então, isso dá para a gente fazer um protótipo também com eu falo assim, simples, né? Mas seguindo um roteiro do que eu espero daquela contratação. E no momento da contratação, deixar isso claro para o contratado, né? Porque às vezes a gente espera cada pessoa algo, mas ela não entrega o que a gente quer. Mas por quê? Porque às vezes falta um alinhamento, e isso pode ser lá nas descrições das funções, né? Então, é um exemplo também de prototipagem que a gente pode estar colocando, tá? Um exemplo, né? Os nossos procedimentos operacionais, descrição de como fazer cada etapa. Aí, até ontem, lá durante o coletivo, um empresário deu um feedback lá dele, que ele é uma empresa de alimentos com atendimento ao público, e simplesmente ele fez a descrição e viu que não batia com o que ele esperava que estava acontecendo. Né? Ele foi um pouco radical, que ele demitiu todo mundo e recontratou todos, né? A gente brincou, ele foi, né, chegou no extremo, mas ele falou que ele teve retornos tremendos, agora ele está conseguindo ter aquele atendimento que ele gostaria, né, com os seus clientes. Mas, claro, né, a gente fala assim, a gente não quer chegar nesse extremo, a gente puxa primeiro, faz um protótipo, testa com um colaborador, depois vai para validação, né? Mas, assim, um outro exemplo do que pode ser o desenho também, tá? Isso mesmo, Rose. O desenho é um dos que a gente mais utiliza, até porque ele é mais prático de fazer. A gente consegue visualizar e utilizar menos recursos na hora de fazer, né? Às vezes a pessoa fala, não, mas eu quero simular e eu quero fazer um vídeo. Ok, mas eu vou precisar de mais recursos na hora de fazer, né? Planejar um pouco melhor. Então, mas... Vou passar o vídeo da Fome do Poder para ele, senão depois manda o link no grupo. Vai passar? Então tá. Dando sequência, então, aqui, pessoal, temos 5 dicas gerais para prototipagem, né? Então, a gente tem que seguir isso basicamente na hora de prototipar. Peraí que eu não estava... Eu tinha tirado o mouse daqui. Então, a primeira de todas, não existe nada que você não possa prototipar. Então, seja teu problema ali, tua ideia de solução, não, vou criar um novo produto, um novo serviço, vou modificar um que eu já tenho, ou até, vou mexer no meu financeiro. Então, a gente pode prototipar até uma planilha financeira. Então, não existe nada que nós não possamos prototipar. Outra questão, não se apaixone demasiadamente pelo que está sendo prototipado. Então, a gente não pode se apaixonar pelo que a gente planejou, porque muitas vezes na prática não sai como planejado, tá? Então, até por isso que a gente vai testar antes de implantar. Então, eu vou fazer todas essas etapas com vocês: prototipar, testar, validar a solução, para daí a gente planejar juntos um plano de implantação. Terceira dica, veja com os olhos do cliente. Então, mesmo que seja um processo interno, nós temos que ver com os olhos do cliente. O que vai impactar lá no meu cliente final. Porque ele é o nosso objetivo final. Ele que vai ali estar comprando, estar adquirindo nosso serviço. Outra dica, lembre-se do objetivo do seu protótipo.
muitas vezes, na hora de nós testarmos nosso protótipo, a gente acaba tendo outras ideias e acaba se empolgando e querendo colocar tudo na prática no mesmo tempo. Então, a gente tem que sempre lembrar do objetivo principal do protótipo. Para quê? Fazer com calma, conseguir validar a minha solução, para daí depois identificar e planejar outra ação, tá? Então, sempre lembrar do objetivo do seu protótipo. E, por último, volte e refaça quantas vezes forem necessárias. Então, por isso que vem a testagem, tá? Então, a gente vai prototipar, vai testar. Ah, não deu certo. Vou refazer, vou testar novamente até que dê certo, para daí sim validar a minha ideia. Então, se não dá certo, a gente não vai dar sequência com o plano de implantação. Então, isso é muito importante. A gente vai corrigir quantas vezes forem necessárias. Apresentação, então, do modelo de testagem e validação. A parte da testagem que eu tanto falo é a gente aplicar a solução e verificar os resultados. Então, conhecer a opinião dos clientes ou usuário final sobre o protótipo da solução. Então, muitas vezes, esse cliente que eu falo não é um cliente externo. Às vezes, a minha testagem vai ocorrer de maneira interna. Por quê? Porque se trata de um processo interno. Então, quem vai ser os meus clientes testadores vão ser os meus colaboradores, no caso. Mas como eu vou identificar os papéis e as ações envolvidas na hora de testagem? Então, eu vou ter três personagens principais na hora da testagem: clientes testadores, o entrevistador e o escrevente. É claro que o entrevistador e o escrevente, eles podem ser a mesma pessoa na hora de testar, mas a gente coloca aqui 3 papéis principais porque são 3 etapas, né? Quem que vai ser o meu entrevistador nesse caso? Meu entrevistador vai ser quem definirá as perguntas que serão realizadas com os clientes na fase de teste. Ah, mas isso não é engessado, pessoal. Às vezes eu faço umas perguntas iniciais, depois eu preciso aprimorar isso. Então, a gente não vai ficar engessado na mesma entrevista, no mesmo modo de testagem que a gente planejar, tá? Quem que vão ser os clientes testadores? São 5 clientes, seja internos ou externos, que serão escolhidos para avaliar e testar o protótipo. Ah, não, Thaís, mas eu só tenho 3 colaboradores e o meu processo é interno. Não se limite aos 5 clientes, às vezes a gente coloca como um limite de amostra pequena, mas às vezes você precisa testar entre ali as 3 pessoas que estão mesmo fazendo parte da empresa. Então, às vezes vai ser a testagem realizada com essas 3 pessoas mesmo. Mas se forem clientes externos, a gente consegue ter uma amostragem maior para ter uma coleta de feedback maior, tá? E quem que vai ser o escrevente? Vai ser o empresário ou o gestor, que vai ser responsável por registrar esses aprendizados da equipe com as entrevistas. Então, além da gente realizar essas entrevistas, fazer essa pergunta, essa fase de testagem, a gente vai precisar registrar isso. Para quê? Para depois saber utilizar esses dados na hora de tomar a nossa decisão. Ah, não, deu certo, validar a nossa ideia, né? Tomar a nossa decisão, validar a nossa ideia, no caso. Deu certo, não deu certo, onde que eu preciso corrigir, onde que eu preciso melhorar. Ficou alguma dúvida aqui, pessoal? Vão falando, que eu estou jogando um monte de informações aqui, eu sei que vai gerando dúvidas, ou vão anotando para o próximo encontro a gente sanar ali com vocês, tá? Thaís, eu não sei se eu posso contribuir com uma experiência que eu estou tendo. Opa, Rosi, pode falar. Não, só ia colocar aqui para o pessoal, né, para vocês contribuírem, e quando a Thaís coloca, parece complexo, né, mas na hora que vai colocando passo a passo ali, vai ficando mais claro, né, e ela vai estar aí para acompanhar vocês, né. Mas fala ali, conta a tua experiência para nós. Vai lá, Amélia. Eu trabalho mais, assim, com serviços, né, eu até vendo algumas roupas, assim, por causa do balé, mas a minha área é bem serviços. E eu tô lançando um curso novo, e eu estou fazendo essa prototipagem, né, eu estou em campo, aplicando tudo e testando todas as possibilidades de poder alcançar o meu objetivo, né, com esse curso. Então, aí eu estou trabalhando toda semana, organizando essas ideias e testando isso, testando aquilo, testando possibilidades para que quando eu for lançar ele esteja completinho e com todas as características que precisam para lançar no mercado.
É isso. E é isso mesmo, Amélia. É a questão de eu me precaver das consequências que vão ter depois. Então, eu corrigi o processo antes mesmo dele ser implantado, antes mesmo de eu investir em algo que talvez não tenha sucesso. Então, aonde que às vezes eu posso fazer as correções, no caso, me prevenir antes de levar aquele impacto, não deu certo. Então, foi um investimento jogado fora. E pensar em serviço é pensar que são pessoas e com certeza vão acontecer erros, problemas, dificuldades, mas a gente vai amenizar isso com esses testes, né? Com essa possibilidade, diminuindo as possibilidades de erro, né? Exatamente, isso mesmo. E a gente Obrigada pela fala, contribuição, né? Amélia. E a gente sempre coloca assim, se for para dar algum erro, que dê na testagem, né? No momento que eu estou fazendo, não no momento que eu estou lançando, no momento que eu coloquei para o meu cliente já, né? Então, pode acontecer, pode dar errado, né? Pode, e que seja o momento, né? Para que isso aconteça, para depois, lá no lançamento ou na validação final, que tudo fique ok, né? Então, ajustes podem acontecer. E a gente brinca também, né? Fala assim, a gente não pode se apaixonar muito pelo protótipo, porque a gente força para ele dar certo, né? Às vezes lá o cliente está dizendo não, 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 e a gente quer, né? Porque é algo que a gente quer, não que o cliente precisa, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados também, por isso essa questão do planejamento, da validação, né? Mas é bem isso mesmo, Amélia, brigadão, viu? Exatamente, bem isso. Por isso que é importante a fase da testagem. Não adianta eu só eu falo bastante em planejamento, não adianta eu só planejar, mas eu não testar se deu certo ou não o meu planejamento, para identificar onde que são as falhas, né? Mas roteiro para entrevista. Quando a gente fala em roteiro para entrevista, né, a gente tem diversos tipos de perguntas que a gente pode fazer para o meu cliente testador, seja ele interno ou seja ele externo. Mas aqui a gente precisa lembrar de fazer perguntas abertas, né, para não limitar ele a me responder só sim ou não na hora da resposta, mas sim ele trazer a resposta que eu estou querendo, o feedback que eu quero, né, nessa relação. Então, primeiro de tudo, preciso fazer perguntas de contextualização, para primeiro permitir conhecer melhor o perfil desse cliente que testará esse protótipo. Então, primeiro eu preciso conhecer o meu cliente. Depois eu faço perguntas intermediárias, que permitem entender se esse entrevistado ele se familiariza ou gosta de alguma atividade relacionada direta ou indiretamente ao contexto do meu protótipo. E perguntas de orientação em teste, para fazer ele testar, né, fazer uma atividade aí para testar esse protótipo que eu tô fazendo. E, por fim, perguntas consolidadoras, que vão tanto revisar os principais aspectos da entrevista com o cliente, quanto fazer ele me dar um feedback aí sobre o meu teste do protótipo. Às vezes ele vem com opiniões, com dicas, então isso às vezes vem a agregar na hora de eu estar testando. Então, muitas vezes, o meu cliente, ele pode me dar um feedback que vai me fazer ali estar aprimorando o meu protótipo, a minha ideia inicial. Então, isso vem muito a agregar na hora da testagem. Então, é muito importante. Eu também vou ajudar vocês até nessa questão da gente iniciar o roteiro de entrevistas de vocês. Como que vocês vão realizar a testagem de vocês, tá? Então, vou dar todo esse suporte para vocês também. E agora, eu quero apresentar para vocês o caso do McDonald's, né? Que eles hoje fazem um sucesso, são conhecidos aí mundialmente, mas eles também iniciaram com um protótipo, com uma forma de testagem. Eu vou mostrar o videozinho aqui para vocês, tá? Só um instantinho para mim sair de uma apresentação e entrar na outra. Alguém tá com alguma dúvida até agora aqui? Querem falar? Fiquem à vontade, pessoal. Só preciso que vocês me digam daí se está funcionando bem o áudio.
Tá passando, Thaís, porque o áudio acho que ele começa daqui a pouquinho, né? Mais uns minutinhos. A vida toda sempre seguimos ideias de outras pessoas, queríamos... Começou? Começou. Se conseguir aumentar um pouquinho mais o volume, ajuda. Porque aqui tá todo... Mas ele é meio baixo, né? Mesmo? Ele é meio baixo, tá? Ele é uma parte do filme Fome de Poder. Vai apresentar essa parte que a gente está vendo agora de prototipagem e testagem, né? Depois a gente discute mais sobre isso, mas agora eu vou passar para vocês. Prestem bastante atenção. Uma coisa que não fosse só diferente, tinha que ser melhor e precisava ser nossa. E isso nos levou ao maior corte de todos. Que seria? A espera. Pedidos prontos em 30 segundos, não 30 minutos. Bingo! Então olhamos um para o outro. Você pensou o mesmo que eu? Teremos que derrubar, reconstruir, repensar todo o lugar, né? Está falando em fechar um negócio rentável por meses? Vão pensar que somos loucos. Nós estávamos loucos. Fechado para reforma. E vai adorar como fizemos isso. Conta para ele. A quadra de tênis? Tá bom, ele me levou até uma quadra de tênis e desenhou umas linhas com dimensões da nossa cozinha. Pia à direita, extrusor à esquerda. Embalagem e exaustão. Tá. Guarnição. Aqui é finalização. Entendi. E o hambúrguer escorrega por aqui. Podemos mudar aqueles... Tá bom. Multimixer, refrigerantes... Tá bom. Levamos a equipe toda para lá e colocamos todos em ação, fingindo fazer hambúrgueres e fritas. Escuta, Steve, precisa pensar nisso. Mantenha a bandeja nivelada. Certo. O Dick corria com uma vara marcando o lugar dos equipamentos. Põe dentro. Tony vai mesmo pular os picles da cozinha real? E repetimos sem parar, discutindo tudo, coreografando como um balé de hambúrgueres maluco. O que está acontecendo lá? Isso. Não. Não. Todo mundo parado, parado. Guarnição 1, guarnição 2. Você tem picles e tem cebola. É só um maldito hambúrguer. Tá bom, podem sair. Vamos sair. Andem. É hora do giz cor-de-rosa. E aí o refrigerante de laranja. Estão vendo esse espaço aberto agora? Mudamos o local da fritura. Então agora vocês ficam à esquerda e a fritadeira à direita. E aqui, senhor. Por aqui. De novo. Sem problema, certo? Vamos lá, pessoal. Por aqui está funcionando. Olha a plataforma girando. É o tempo de girar a plataforma. Opa. Aí fica o hambúrguer finalizado. Não pode parado. Eu acho que tá certo. Ainda acho bom fazer uma terceira versão. Quer mudar o quê? Quero mudar tudo. Saiam de novo, por favor. De nada. Vamos lá. Isso aqui. Já desenhamos tudo. Assim é melhor. Tudo bem ali? Acho que sim. É isso aí, assumam os postos de batalha. Tá bom, tá bom. Finalmente, depois de umas 6 horas, nós acertamos tudo. Uma sinfonia de eficiência, sem movimento desperdiçado. Já tá passando aqui. Muito bom, Jasper. Gostei desses picles. Ketchup! Use a plataforma giratória. Use bem as costas, certo? E mostarda! Demos o projeto a uma empresa que construiu uma cozinha seguindo o que pedimos. Tcharam, nasce o sistema rápido. O primeiro sistema do mundo a entregar comida depressa. É totalmente revolucionário. Já tá passando aqui. Is your team working remotely and need... Viram, pessoal? Viram o exemplo ali? Então, eles revolucionaram a história do fast food. Então, o que antes levava 30 minutos para mim fazer, a parte de eu prototipar, de eu modificar meu processo de produção, fez com que eles conseguissem, então, montar um hambúrguer ali em 30 segundos. Então, qualquer ideia
a gente consegue fazer essa simulação, consegue prototipar, e ela pode ser uma inovação para dentro da empresa. Às vezes parece bobagem, mas vocês viram ali, modificando um processo de produção, eles conseguiram revolucionar a ideia ali de fast food. Querem colocar alguma coisa? Eu queria esse vídeo. Encontrar um dele. Vou enviar para vocês. Vou enviar o link para vocês depois. Obrigada. E ele é um filme. O filme é bem legal também, conta a história do McDonald's, né? É Fome de Poder, tem no Netflix, tá, gente? Também, o filme todo, né? Depois eu vou enviar todas essas informações para vocês ali no grupo também. E principalmente a questão também do indicador de produtividade, né? Para vocês já irem fazendo essa relação aí, qualquer dúvida, vocês irem tirando comigo. Então, resumindo, né? Como que eu vou prototipar? Primeiro de tudo, levantar o meu problema e a minha causa. Depois eu venho com uma ideia de solução, que foi uma questão que a gente já fez. Levantou o problema de vocês e veio com as ideias de solução. A gente ainda não selecionou uma principal, mas no próximo encontro a gente vai selecionar essa ideia principal. Depois, em cima disso, a gente vai desenvolver o protótipo para ver se esse meu protótipo ele é válido ou não. Eu vou testar ele e vou validar ele através de indicadores. Então, a gente vai seguir todo esse ciclo. Ter a ideia, desenvolver o protótipo, testar e validar através de indicadores. Tá? A gente também tem um banco de protótipos do Sebrae, com todas as ideias que já foram prototipadas no programa ALI. É claro que não tem todas aqui, né, Rose? São selecionadas de quem quis mostrar o que aconteceu, quais os resultados obtidos, para a gente ter uma ideia, às vezes, não, vou dar uma olhada aqui do que já foi feito na minha área, seja na minha área financeira, na minha área de processos, o que já foi feito, para mim, talvez, utilizar ali na hora de prototipar. Vou mandar esse para vocês também. E da minha parte, era isso hoje. Hoje era isso o conteúdo que eu tinha para passar para vocês. Gostaria que vocês falassem se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, se era isso que vocês esperavam. Falem comigo aí. Assim, até essa parte de prototipagem, é sempre bom ver. A gente fez lá naqueles workshops, já fez umas prototipagens e tal, e é muito interessante. Essa parte desse filme aí é show demais. A gente pode usar muito isso. Então, fica para nós, para o próximo encontro, então, essa questão da produtividade ali, a gente ir buscando esses indicadores, é isso? Isso. O que a gente vai fazer no nosso próximo encontro, né? Primeiro de tudo, a gente vai planejar o protótipo de vocês para aquele problema priorizado e também planejar como que vocês vão fazer a testagem, para depois vocês executarem, né? Não vai dar tempo da gente planejar e executar tudo no mesmo encontro, mas eu vou ajudar vocês a planejar e também vou ficar ali disponível para tirar as dúvidas e sanar durante essa testagem de vocês. Então, eu sempre falo para vocês, fiquem à vontade para me chamar depois. Nesses últimos dias, mais uma vez, eu peço desculpa para vocês, porque eu tive que resolver alguns problemas pessoais aí, mas agora estamos colocando a casa em ordem e quero que vocês entrem em contato comigo sempre que tiver alguma dúvida. Até o Edilnei, eu fiquei devendo uma parte para você. Essa semana a gente vai estar conversando aí melhor, tá? Mas no próximo encontro, primeiro a gente vai fazer esse planejamento, e depois eu vou coletar a primeira mensuração da produtividade de vocês, que é com relação a setembro. Então, o que eu preciso que vocês levantem até o nosso próximo encontro, que não vai ser semana que vem, vai ser na outra, com o pessoal de Realeza, e semana que vem vai ser com o pessoal de Beltrão, é esse indicador de produtividade. Faturamento bruto, com relação a setembro, custos variáveis. Dá para fazer uma planilha e relacionar o que vocês acham que é os custos variáveis e depois a gente analisar no dia? Pode sim, não precisa trazer o valor fechado para mim. Porque às vezes a gente fica na dúvida, Thaís, é um custo variável ou não? Então, eu vou ajudar vocês também nessa área de relacionar. Só preciso que vocês tragam esses dados para mim. E as pessoas ocupadas, né? Então, fazer essa relação aí. Quantas pessoas trabalham para mim hoje? Quantos colaboradores, quantas pessoas ocupadas eu tenho dentro da empresa, para a gente organizar isso melhor, para me ajudar vocês ali, a gente
vai calcular junto, né, o indicador no próximo encontro. Mas para vocês ali trazerem esses dados para mim no próximo encontro. Mais alguma dúvida? Ok, eu acredito que ficou bem explicado aí. A gente levantar as informações, então, para levar para a gente estar conversando no próximo, além das outras atividades. Isso. Eu digo, o próximo encontro é o que mais a gente vai colocar a mão na massa. A gente foi amaciando vocês aí para daí no próximo encontro colocar a mão na massa. E, pessoal, eu sempre gosto de colocar assim, né, até essa parte do programa, né, encontro 1, a Thaís foi, conversou, entendeu um pouco da empresa, encontro 2 veio qual que é os problemas, né, qual que vai priorizar para trabalhar, o que vamos definir como plano de ação, e ela sempre muito presente, né, ali com vocês. Agora veio para o encontro 5, o que ela vai fazer? Vamos, problema tal, o que a gente vai prototipar? Ela vai trazer algumas ideias, e claro, mas é com vocês, né? A gente fala, ninguém sabe melhor do negócio do que vocês mesmos que estão no dia a dia, né? Então, vocês vão trocar as ideias com ela. Depois, a hora que vai para a prática, de aplicar na empresa, a gente fala assim, é com vocês. A Thaís vai estar ali para dúvidas, a gente está com suporte, mas é vocês que têm que ir colocar na prática. E não tem receio de perguntar, né? Muitas vezes a gente deixa de executar porque, meu Deus, será que era assim? Será que está certo? Será que está errado? Não, aproveitem a Thaís, eu falo assim, explorem ela, né? Aproveitem para isso, tá? Porque ela está aqui, né? Tá para tirar as dúvidas de vocês, ela é capacitada e por trás dela tem um suporte enorme de todo o Sebrae para estar auxiliando vocês, tá? Então, esse quinto encontro, ele vai ser um pouquinho puxado porque tem 2 atividades juntas, né, Thaís? Sim. Dá uma já estruturada no protótipo e os indicadores, mas depois tem tempo para o protótipo, tá, gente? Tem encontro 6, 7, o 8 é um coletivo, e depois no 9 tem o tempo para aplicação. Então, assim, tá tudo já bem planejado para que dê certo, tá? A gente vai ter um tempo bem legal aí para estar testando. Então, não consegui testar tudo, tipo, até o final do ano, mas pelo menos a gente vai ter, tipo, validado a ideia, né? Isso, valida a ideia e depois tem um tempo para testagem, né? Então, os próximos encontros é estruturar bem qual vai ser o protótipo e como que eu vou executar ele. Depois vai testar, tá? Uhum. Pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tá? Vou liberar vocês, porque já é quase 10 horas. Mas vocês podiam abrir a câmera para a gente tirar uma fotinha de todo mundo junto, né? Abram as suas câmeras aí. Wagner, Cirlei, Amélia, Ana. A Carol fugiu. Wagner, tá por aí? Opa! Rose, você tira para nós? Peraí, tiro. Fui fazer um videozinho assim, né? Um rios bem bonito. Sim. Agora eu vou tirar. Peraí que eu vou fazer print também. Ok, gente, a Thaís manda aí para vocês daqui a pouquinho já todas as fotos, tá? Muito obrigada mais uma vez, tá? E qualquer dúvida, qualquer coisa, vamos conversando. Não fiquem com vergonha. Eu sempre falo isso, não fiquem com vergonha de me chamar, porque a gente está aqui para se ajudar. Beleza? Obrigadão. Tchau, pessoal. Obrigada. Uma ótima sexta, um bom fim de semana aí para todos.